Bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 25 de maio de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Estão previstos agora no período da manhã os itens 27 a 72, mas a gente ainda ficou com alguns itens pendentes da sessão de ontem, e nós vamos iniciar por aqueles que têm patrono. Então, eu peço, por favor, que o apoio chame o patrono do item 48 a 67, cuja relatoria é do José Adão, a recorrente a Mosaic Fertilizantes do Brasil Limitada, e o patrono é Cássio Stolfix. Por favor, pode colocá-lo. Item 48, doutor Cássio, por favor, verificar a mensagem no chat que estou processando. O suporte está aparecendo na tela para vocês? Tá. Acho que tem que pedir para ela Quer dizer, tirar. tá parecendo uma parede branca. Não sei se mas eu acho que não deveria ficar aqui. Eu acho que se ela tirar... Tá como suporte 3. É que ela tá com a câmera habilitada. Se ela desabilitar a câmera, aparece. Lá com ela. Deixa eu ver se eu não tenho esse poder. Não. Val, sua câmera está aparecendo aqui. Acho que você tem que desabilitar. Tá suporte 3. Bom dia, doutor Cássio. Seja muito bem-vindo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Doutor? Vamos só aguardar. Pronto, já resolveu. Então, nós vamos agora iniciar o julgamento do item 48, cujo relator é o Dr. José Adão, a recorrente é a Mosaic Fertilizantes do Brasil, e nós temos aqui o patrono, Dr. Cássio Stolfix, que vai sustentar, certo, Dr. Cássio? Perfeito, presidente. Vou sustentar. Obrigada. Eu passo a palavra, então, ao relator. Pode iniciar, por favor. Trata-se de um recurso voluntário contra a decisão da DRJ Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manutenção de conformidade interposta contra a despacho decisório que homologou em parte as declarações dos débitos fiscais vencidos informados nas respectivas decômpras, objeto deste processo administrativo. A DRF homologou em parte sob o fundamento de que o crédito financeiro reconhecido foi insuficiente para a homologação de todas as declarações. Conformada, ela apresentou homologação parcial das compensações. Conformada com a homologação parcial, apresentou manifestação de conformidade insistindo na homologação integral de todas as decômpras. E ela discutiu basicamente o conceito de insumos. Analisada a manifestação de conformidade, a DRJ julgou improcedente conforme acordo assim emendado. Com fins não cumulatividade de insumos, conceito. O conceito de insumo na legislação referente à contribuição para o PIS, PASEP e a COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI, demasiadamente restritivo, ou do IR excessivamente alargado. Em entendimento comum legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo, fabril e, consequentemente, a obtenção do produto final. Com fins de apuração não cumulativa de bens e serviços utilizados como insumos, definição. Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação específica. Serviços aplicados ou consumidos indiretamente na produção, creditamento e impossibilidade. Serviços em que pese poder ser convenientes ou necessários para o desempenho da atividade do contribuinte,
não podem ser considerados como aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de produto quando realizados anterior, posterior ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma, não dando aso a creditamento. Então, como atividade, direito de creditamento, insumos, frete, aquisição de matéria-prima e possibilidade. Na sistemática de apuração não cumulativa da COFINS, não há possibilidade de creditamento na modalidade de aquisição de insumo em relação aos dispêndios com serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de matéria-prima. Tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e à possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens adquiridos e não em relação ao serviço de transporte isoladamente considerado. Normas gerais de direito tributário, inconstitucionalidade e legalidade. Não compete ao julgador administrativo analisar as questões relativas à inconstitucionalidade e legalidade de norma em vigor, cabendo tal análise ao Poder Judiciário. Despacho decisório, nulidade e improcedência. Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão em conformidade com a legislação de regência. Despacho decisório, julgamento em conjunto, ausência de previsão legal. Não há previsão legal para o julgamento em conjunto de manifestações de conformidade interposta contra diversos despachos decisórios, ainda que este esteja fundamentado no mesmo relatório fiscal. Produção de prova, ônus e preclusão. O ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, compete à Fazenda Pública fazer prova da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Bem compete ao contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatos excludentes. As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das provas competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o razoável defensório, pelo que prospera a exigibilidade fiscal. Ponto. Intimada dessa decisão, a recorrente tem por seu recurso voluntário requerendo a sua reforma para reconhecer seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a homologação integral das compensações, alegando em síntese. Primeiro, em preliminar, a necessidade de julgamento em conjunto do processo final 20.1204, conexo a este pela mesma materialidade. 2. Inulidade do despacho decisório por ofensa ao princípio da verdade material. E no mérito que faz uso ao desconto dos créditos das contribuições sobre os custos / despesas com 1. Serviço contratado para movimentação interna incorridos com pás carregadeiras, inclusive suas locações. 2. Serviço de movimentação portuária de carga, descarga e desestiva. 3. Frete sobre o transporte de insumos tributados à alíquota zero. E 4. Fretes para a movimentação de insumos e produtos em elaboração e acabados. Para fundamentar seu recurso, expendeu extensas razoáveis sobre as atividades econômicas devidas por ela, a sistemática da não comunidade das contribuições e o conceito de insumos. Apresentou um parecer elaborado pelo professor Marco Aurélio Greco sobre esta matéria. 4. Serviço de dados, movimentação interna com pás carregadeira, inclusive suas locações, o serviço de movimentação portuária, carga, descarga e desestivas, frete sobre suma alíquota zero e fretes à movimentação de mercadoria entre outros estabelecimentos. Concluindo ao final que faz jus aos créditos descontados sobre os referidos custos / despesas. Em síntese, ao relatório. Passo a palavra à presidente. Muito obrigada, doutor José Adão. Doutor Castro, o senhor tem 15, pode ser até 30 minutos em função dos repetitivos para sua defesa, por favor, para sustentação. Senhora presidente, senhores conselheiros, prazer estar aqui com vocês. Não pretendo usar os 30 minutos. A matéria já é até batida na turma aqui, insumos de PIS e COFINS. Então, a ideia aqui vai ser mostrar brevemente a atividade da recorrente, o que ela faz e como que essas glosas feitas pela fiscalização são improcedentes. O primeiro ponto aqui importante
é notar que essas glosas foram feitas antes do repetitivo do STJ, então ainda valendo aquele conceito das ienes. Então esse é o primeiro ponto interessante a se observar. Como a gente sabe, houve lá a decisão do STJ expandindo o conceito de insumos para a essencialidade na atividade, essencialidade no processo produtivo e relevância na atividade econômica do contribuinte. Diante disso, eu peço o Vênia aqui para compartilhar uma breve apresentação aqui da atividade da recorrente. Um instante. Os senhores estão vendo a apresentação? Sim, estamos. Bom, já indo aqui, o que acontece? A Mosaic é uma empresa de produção de fertilizantes. É uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo e tem suas atividades também aqui no Brasil. Então, basicamente, a matéria-prima que ela usa é a rocha fosfática. Essa matéria-prima não é produzida no Brasil, ela é importada da Rússia, do Canadá, de países do hemisfério norte. Então, ela chega aqui no Brasil via porto, né? E aí existe o desembarque dessa matéria-prima, logo ela ela é desembarcada, ela entra em trens ou caminhões que vão para a fábrica da recorrente. A primeira etapa na fábrica é a moagem dessa rocha. Depois, essa rocha é misturada com água no tanque de polpa e forma um produto chamado SSP. Esse produto é muito conhecido no mercado agrícola, é um dos principais fertilizantes que são utilizados no Brasil. Depois, esse SSP, esse pó, ele passa por essa máquina aqui, na qual são formados os grãos, pequenas bolinhas. Esses grãos são misturados em sacados e logo são colocados nos caminhões para entrega nos diversos clientes no Brasil inteiro. Então, a recorrente tem diversos estabelecimentos no Brasil inteiro para estar próxima dos seus clientes. A chegada da matéria-prima ocorre, evidentemente, no litoral, principalmente no porto de Paranaguá, e alguns outros portos também, mas principalmente ali. E depois tem esse processo produtivo simples, não é muito complexo, que é feito para produzir o fertilizante, que depois é vendido para os clientes. Então, aqui, senhores, algumas fotos, os senhores podem ver do moinho, do tanque de polpa, só para os senhores terem uma ideia aqui do que a gente está falando, tá? Então, aqui vocês podem ver o SSP, é uma montanha, né? Essa montanha aqui é praticamente uma areia, né? Ela é bem em formato de pó mesmo, bem esfarinhada. Você tem a fornalha, se secar, esse grão precisa ser bem seco, porque se ele ficar úmido, ele empedra, ele fica empapado, empedrado. Então, para isso que existe esse secador. Tem as peneiras para peneirar esse pó, o resfriador depois de secar, enfim, recobrimento com óleo, despoeiramento, uma série de etapas para chegar no produto final. Aqui vocês podem ver o potássio quando ele chega, né? Antes de virar SSP, ele também tem essa aparência granulada. Existe esse armazenamento, a questão de armazenamento de matéria-prima é muito importante também. Agora já, então, tendo mostrado aqui para os senhores brevemente como que funciona o processo produtivo da Mosaic, já entrando aqui nas glosas especificamente, o primeiro item que a fiscalização glosou são essas pás carregadeiras. O que são essas pás carregadeiras? São esses tratores que a recorrente utiliza para movimentar a matéria-prima. Como a gente viu, o fosfato ele é granulado, então ele precisa ser movimentado entre os armazéns, do armazém para o trem, para o caminhão, enfim. Essas pás carregadeiras são essenciais para o transporte da matéria-prima, e, enfim, tanto internamente quanto entre as unidades da recorrente. É importante notar aqui para os senhores que não existe nenhuma discussão aqui quanto
a materialidade dos fatos ou prova, e sim a fiscalização em nenhum momento desconsiderou os elementos trazidos pela recorrente, mas sim a questão é jurídica mesmo, uma questão de direito. A fiscalização falou, olha, dentro do conceito das ienes, essas pás carregadeiras, por não se desgastarem, não serem consumidas no processo, elas não dão direito a crédito. E aqui a recorrente demonstra que essas pás carregadeiras são essenciais ao processo produtivo e, portanto, devem ser caracterizadas como insumos. Inclusive, é interessante notar que essa própria turma, nesse acórdão 3301-008-484, do ano passado, já em época de pandemia, em agosto de 2020, reconheceu esse crédito de movimentação interna de pás carregadeiras. Inclusive, diversos, não todo mundo, mas diversos dos senhores aqui presentes já estavam na composição da turma. Então, esse é um precedente aqui da própria primeira turma aqui da terceira Câmara. A gente tem aqui a movimentação portuária também, outra glosa que a recorrente fez. Como eu falei, a movimentação portuária é essencial na atividade da recorrente, uma vez que essa matéria-prima ela é importada, ela chega lá no porto, e aí a recorrente ela tem esses gastos pagos para empresas brasileiras, empresas lá do porto mesmo, que fazem a desestiva, eles descarregam o navio, tem essa movimentação do porão, tiram do navio, jogam dentro do trem, enfim, é o que se classicamente chama de estiva e desestiva, carga e descarga, movimentação portuária. Existe precedente da segunda turma aqui da terceira Câmara em favor da Mosaic, também nesse mesmo item, então, inclusive, como eu vou falar adiante, essa turma aqui já analisou uma glosa que é praticamente idêntica aqui da Mosaic de movimentação portuária, é só uma questão de nomenclatura mesmo. Então, a gente tem esse precedente já reconhecendo a natureza de insumo da movimentação portuária. Outra glosa aqui, essa que a fiscalização chamou de carga, descarga e desestiva, que basicamente é muito similar também à movimentação portuária, se não idêntica, que são essas movimentações no porto, e também existe aí também serviços para deslocamento desse produto nas dependências da recorrente. Então, também tem aí a movimentação interna que é necessária dentro das fábricas. Aqui a gente tem o precedente também, esse mesmo acórdão que eu citei anteriormente, aqui da turma, em que foi reconhecido que aqui os gastos logísticos essenciais ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Então, a gente espera que essa jurisprudência aqui da turma seja respeitada. Outro item aqui de glosa são os fretes de insumos tributados a alíquota zero. Em verdade, a fiscalização disse o seguinte, olha, como o insumo é tributado a alíquota zero, não haveria direito ao crédito do frete. No entender da recorrente e na jurisprudência aqui do CARF, não há nada que ver a questão do crédito do frete com o crédito do insumo. Então, existe aqui precedente da segunda turma da terceira Câmara e também da primeira turma da terceira Câmara também, julgado ano passado aqui, o acórdão 3301-008-913, em que se reconhece exatamente isso, que o frete tendo sido pago à empresa brasileira, empresa residente aqui no país, gera, sim, o direito ao crédito. Então, deve ser afastada essa glosa. Outro item aqui é o fretes entre estabelecimentos. A fiscalização, como foi visto, a Mosaic ela tem estabelecimentos em diversos lugares do Brasil, em diversos pontos do país. Então, muitas vezes, faz-se necessário o deslocamento de matéria-prima. Chegou no estabelecimento da recorrente lá em Paranaguá, precisa transferir para o Mato Grosso para fazer a mistura, ou para outros estabelecimentos. Frete de transferência de insumos. Então, a gente tem jurisprudência da Câmara Superior em que se acata o crédito de frete como insumo na transferência de matéria-prima e produtos em elaboração. Temos aqui jurisprudência também dessa egrégia turma. Aqui a gente citou aqui na apresentação o 3301-007-394, começo do ano passado.
Então, esse é um crédito que a jurisprudência tem reconhecido. E, por fim, senhores, como eu falei, não há no processo discussão sobre a efetiva, sobre a prova, né? Sobre se essas categorias, se o que está sendo narrado aqui é isso ou não. A discussão é de direito, tá? Então, a gente trouxe aos autos um parecer do professor Marco Aurélio Greco, em que ele trabalha aí todas essas glosas que foram mencionadas, um parecer contratado pela ANDA, que é a Associação das Empresas de Fertilizantes, e lá ele narra uma série de processos, de como funciona o processo produtivo das empresas de fertilizante, e também, para que não haja qualquer dúvida, também foi trazido aos autos um laudo do IPT, em que o IPT também explica as etapas industriais e responde a quesitos, aí especificamente da recorrente, em que o IPT demonstra que esses itens glosados, eles correspondem, eles sim são essenciais ao processo produtivo, fazem parte do processo produtivo, são relevantes para a atividade econômica. Então, o IPT também traz aí um conforto, uma prova, um elemento probatório de que, não de que essas etapas são o que elas são, mas sim de que elas são relevantes para o processo produtivo da recorrente, e sem elas, o produto final não existiria, não haveria obtenção de receita. Então, senhores conselheiros, é isso. A recorrente pede, então, pelo provimento integral do recurso voluntário. Eu vou encerrar aqui a apresentação e eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos de fato. Muito obrigada, doutor Cássio. Podemos passar ao voto, por favor? Bom, quanto aos preliminares aqui que ele citou, primeiro foi a necessidade de julgamento em conjunto. Eu fiz aqui a observação que esse processo essa decisão nesse processo aqui vai ser aplicada nos processos em note. São vários aí, então é a mesma decisão para esse e para os demais processos. E quanto à nulidade de parte decisória, eu estou rejeitando aí porque eu não vi nenhuma nulidade, e também porque vocês já devem ter percebido aí que o julgamento vai, pelo menos no caso do relator aqui, vai ser favorável ao contribuinte. Então, as matérias postas nessa fase recursal aí são aquelas já relatadas, não vou repetir. Eu transcrevi aqui as leis 10.637 e 10.883, com os artigos que tratam do direito aos créditos sobre insumos. Citei aqui também o julgamento a definição do STJ no RESP 1221-170 Paraná, sobre o conceito de insumos. O posicionamento também já da Fazenda Nacional. E, no presente caso aqui, o contribuinte é uma empresa industrial e comercial que tem como atividade econômica, dentre outros, a indústria, o comércio, a importação e exportação de adubos, fertilizantes, inseticidas, fungicidas, forragens, produtos destinados à ração animal, outros produtos relativos à lavoura ou à pecuária, máquinas, equipamentos agrícolas e produtos químicos. Assim, considerando os dispositivos legais citados transcritormente, a decisão do STJ, a nota da PGFN e ainda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, passei a análise de cada uma das matérias postas nessa fase recursal. A primeira é serviço de movimentação interna. Os custos despesas incorridas com a movimentação interna de insumos, matérias-primas, produtos acabados, resíduos, matérias-primas. Porque esse resíduo de matéria-prima, no processamento dele, gera resíduos que também constituem matéria-prima para outros produtos fabricados por eles. Mediante a utilização de pás carregadeira, inclusive a alocação dessas máquinas, são relevantes e essenciais no desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, a sua produção industrial e a comercialização dos produtos fabricados, adubo, fertilizantes, inseticidas, fungicidas e forragens. Ainda tais gastos se enquadram na definição de insumos dadas pelo STJ no RESP 1.221.170. E, portanto, geram
crédito das contribuições passíveis de desconto dos valores calculados sobre o faturamento mensal. Nos termos do inciso 2 e 4, combinado com o parágrafo 3º do artigo 3º das leis 10.837 e 10.833, citado e transcrito anteriormente. Serviço de movimentação portuária. Os custos, despesas com movimentação portuária incorrido com carga, descarga e desestível de insumos, matéria-prima importados, também se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no resto 1.221.170 e, portanto, geram crédito das contribuições. Terceiro, frete sobre o transporte de insumos tributados à alíquota zero. Segundo consta expressamente no inciso 2 do artigo 2º das leis 10.837 e 10.637, e 10.833, citado anteriormente, a pessoa jurídica pode descontar o crédito calculado em relação a bens e serviços usados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. O custo base das despesas com frete, transporte de insumos, matéria-prima, ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, integra o custo destes e, consequentemente, o custo de produção industrial dos produtos fabricados e vendidos. A condicionante imposta pela lei para desconto de crédito sobre o custo base das despesas incorridas com a produção dos bens fabricados e vendidos é que seja tributado pelo PIS e pela COFINS e tenha sido pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país. No presente caso, tais fretes foram tributados pelo PIS e pela COFINS. Assim, geram créditos passivos dos valores das condições calculadas sobre o faturamento mensal. Quarto, fretes para alimentação de insumos, produtos acabados, elaboração e acabados. Os fretes para alimentação de insumos e produtos em elaboração e ou acabados em estabelecimento do contribuinte constituem custo de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos passivos de aproveitamento nos termos do inciso 2 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Além disso, se enquadra na definição de insumos dada pela STJ no julgamento do resto 1.221. Em face do exposto, rejeita a preliminar do despacho tesório e, no mérito do provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de contribuinte descontar crédito sobre, primeiro, serviços contratados para alimentação interna incorridos com paz carregadeira, inclusive suas locações. 2. Serviço de movimentação portuária de carga, descarga e desestível de insumos. 3. Frete sobre o transporte de insumos, matérias-primas tributadas à alíquota zero. E 4. Frete para alimentação de insumos e produtos de elaboração e acabados, cabendo à autoridade administrativa apurar os créditos e homologar as decompras até o limite apurado. É o meu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor José Adão. Podemos passar a votação? Essa matéria realmente a gente já conversou bastante. Doutora Ari? Belo voto, acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho também. Eu queria parabenizar o Zé Adão pelo poder de síntese. Eu estou batalhando para ser mais sintético dos meus votos também, eu ainda não consegui. Parabéns, eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o doutor José Adão. Parabéns, doutor. Obrigada. Doutora Semiramis? Também acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho o relator também. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão... deixa eu ver os repetitivos aqui também. A decisão no item 48 é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário e essa decisão vai ser aplicada aos itens 49 a 67. Com isso, eu agradeço a participação do doutor e a sustentação do doutor Cássio e encerramos o julgamento dos itens 48 a 67. Muito
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhores conselheiros. Um bom dia de julgamento aí para os senhores. Bom trabalho, bom dia, doutor. Bom Bom dia, bom Obrigado. trabalho, doutor. Bom dia. Agora, eu acho muita injustiça o contribuinte poder pôr fundo e eu não. Quero pôr fundo também. O que, Salvador? Não ouvi. Esse fundo da tela, Tava bonito. o contribuinte pode pôr fundo. Eu vou pôr um fundo também. Criar um fundo do logotipo do CARF, assim, botar aqui Eu atrás. pensei em colocar aquele fundo de bolinha, mas não pode, né? Fica feio, né? Vamos lá, gente. Agora nós vamos passar ao item 71, cujo relator é o Salvador. A recorrente é fitoterapia, biofitogenia laboratorial Biota Limitada. E nós vamos ter acompanhamento do Dr. Leonardo de Cairo Melo. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Minuto, por favor, presidente. Item 70 da pauta do componente. Seu processo será ajudar agora. Por favor, verificar mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor Homero, a gente tem indicação de que seria o doutor Leonardo. Houve uma troca? Tá sem som, O senhor está doutor. sem som. Aqui está o doutor Leonardo de Cairo Melo. Não, na verdade não tem nenhum Leonardo na empresa. Eu sou E é advogado da Martins Louis Francisco. Dreyfus. Oi? Não. Presidente, Aqui o é doutor Leonardo é fitoterapia. o item 71. Então, Isso, a gente ia julgar o 71. Me encaminharam agora aqui por chat o item 70. o item 70 foi tirado de pauta, senhor. É, o Foi item 70 retirado. foi retirado, doutor Homero. Então provavelmente foi um equívoco aqui na hora que me chamaram e me mandaram um link. Isso. Ah, Ok. foi isso. Obrigada, doutor Homero. Obrigado, viu? Obrigado, Bom doutor. trabalho. É o item 71. Só um minuto, presidente. É o 70, a PFN pediu para tirar de pauta. Ué, o advogado não sabe? Foi retirado? Ele faz a inscrição para sustentar e a Fazenda pede no último minuto a retirada. Eu acho que tem que olhar o controle, mas enfim. Fica lá disponível na página do CARF inicial, na internet mesmo, a lista de Tem lá tudo no que CARF, saiu. não. Os processos A lista retirados. gigante do que saiu, fica lá disponível. É. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Agora sim. Doutor Leonardo? Hoje não, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? O senhor vai acompanhar o item 71 da fitoterapia, certo? Isso, é a continuidade do julgamento. Tá ótimo. Doutor, eu queria pedir a gentileza só se puder ligar a câmera, porque aí eu não sei se você está realmente aí ou não. Não sei se você caiu. Eu não estou te vendo. Deixa eu, vou ligar aqui, peraí. Por gentileza, se puder. Se não puder, só que às vezes eu estou falando aqui, não sei se o senhor está ouvindo. Pronto. Né? Aí, ok. Não, já estou aqui já. Obrigada, Tudo bem? doutor Leonardo. Nada. Bom dia novamente. Bom dia, doutor. Então, nós vamos passar o julgamento do item 71, cujo relator é o doutor Salvador Cândido Brandão Júnior. A recorrente é fitoterapia, biofitogenia laboratorial Biota. E nós temos a participação só de acompanhamento do doutor Leonardo de Cairo
Melo. É só acompanhamento, né, doutor Leonato? Isso, só acompanhamento. Ótimo. Eu passo a palavra ao relator, doutor Salvador. Bom dia. Eu vou tentar me lembrar de todos os detalhes. O Ari, a Sabrina e a Jusiléia não estavam na sessão passada, né, quando eu relatei esse voto aqui. Acho até que podia passar o vídeo da sessão passada, acho que ficaria melhor. Que talvez eu cometa algum esquecimento aqui, mas vamos lá. O caso aqui, Ari, Jusiléia e Sabrina, é um caso de auto de infração por conta de um planejamento tributário dito pela fiscalização como abusivo, que foi realizado entre empresas do grupo Embeleze para subfaturamento da base de cálculo dos cosméticos que saem da indústria para os atacadistas do grupo para economizar PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS na indústria de cosméticos ele é monofásico, ele incide apenas nessa primeira operação. Quando vai para o atacadista, ele é alíquota zero, né? Ou seja, ele não tem tributação. E aí a fiscalização argumentou que ele subfaturou essa saída inicial da indústria para que o lucro fosse deslocado lá para o atacadista, onde não haveria tributação de PIS e COFINS, né? Então, ele faz um raciocínio na fiscalização ele cita, inclusive, legislação do IPI, né? Ele se inspira no valor tributário mínimo do IPI, ele cita textualmente a questão de interdependência, né? Que é um regulamento do IPI também. Então, são 4 empresas do grupo, essa Belnorte, Doar Bela, Estim e Luz Bela. A empresa Biota é a nossa fitoterapia aqui que estamos analisando, elas são todas do mesmo grupo, isso não é contestado nos autos, tá? Todas têm o mesmo controlador comum, eu acho que nem precisava ter utilizado a legislação do IPI, bastava ir para a legislação societária que conseguiria enquadrar todas como do mesmo grupo econômico, tá? Tem bastante detalhe que eu exponho no voto. Eu posso passar para o voto? A fiscalização ela faz intimações, ela faz pede vários documentos e explicações sobre por que o valor é tão reduzido, né? Porque assim, ela detecta que no ano, acho que aqui é ano de 2013, cerca de 95%, 98% da receita bruta do ano foi realizada com empresas do grupo. Esses restantes foi realizado com atacadistas que não eram do grupo. Aí, os produtos são os mesmos códigos, inclusive. Aí ele pegou, por exemplo, esse produto aqui, esse shampoo, você vendeu para a empresa do grupo, atacadista, por 50 centavos. Mas quando você foi vender para um atacadista que não é do grupo, você vendeu por R$3. Por quê? Aí ele explicou, olha, as empresas do grupo que são atacadista, foi deslocada para essas empresas todas as despesas de administração de marketing, propaganda, administração de inadimplência, de cobrança dos comerciantes que compram esses produtos, né, lá no varejo, enfim, a administração de logística, de armazenamento desses produtos, e eu fiquei só com essa primeira venda. Eu não tenho mais contato com o mercado, eu tenho contato com os meus atacadistas, que eles que vão se virar com esses problemas de marketing, de controle de despesas, controle de recebimento ou não, de fatura. Então, o meu custo diminuiu. Se o meu custo diminuiu em relação a elas, eu posso diminuir o meu valor de venda do produto para elas. Agora, com as empresas que não são do meu grupo, eu não tenho essa diminuição, né? Então, eu cobro o valor de mercado. O que a fiscalização fez? Ela não aceitou muito bem a explicação, disse que isso foi uma manobra, um planejamento tributário abusivo, sem justificativa, disse que foi só para subfaturar esses valores, né, da indústria, para poder economizar PIS e COFINS, e ele trouxe para a indústria, como que ele autuou, então, qual foi a base de cálculo que ele utilizou para autuar? Ele pegou os valores de venda das atacadistas, ele intimou todas as atacadistas para trazer o SPED, para trazer nota fiscal, enfim, de venda para os varejistas ou para os consumidores finais, pegou os valores de venda desses atacadistas e trouxe para a indústria e autuou sobre essa base de cálculo, tá? O que mais de detalhe que eu posso dizer aqui? De cabeça, o que eu lembro é isso. Eu vou lendo durante o voto, quem sabe eu rememoro mais. Eu posso passar para o voto, presidente? Sim, por favor. Tá? Então, toda vez que eu me referi a contribuinte, a fiscalização, aqui é o grupo Embeleze, tá? E a fiscalização, ela tratou a contribuinte, a fitoterapia, como biota,
Porque faz parte do nome dela, biota. Então, às vezes está escrito aqui biota, às vezes está escrito recorrente. É a mesma pessoa, tá? Só para vocês ficarem cientes. Onde que está o meu voto? Aqui. 15, página 15. Página 15, né? Então, eu só quero destacar algumas coisas de início, alguns pontos, né? A fiscalização ela se pautou em alguns aspectos na gestão do IPI, para definição do que é empresa independente, e utilizando o mesmo discurso, os mesmos elementos probatórios, para lavrar isso é importante. Nessa mesma fiscalização, ele fiscalizou o IPI também. Só que das quatro empresas do grupo, ele lavrou auto de infração pelo VTM, fazendo o auto de infração por falta de respeito ao valor tributário mínimo, apenas para 2. As outras 2 eu não sei por que ele não atuou, não fica claro se ele não identificou divergência, se ele entendeu que estava correto, enfim, não fica muito claro. Então, esses autos não estão comigo, eu não sei nem onde eles estão. Então, mesmo não havendo um regulamento de VTM ou de apuração de um valor tributário mínimo para PIS e COFINS monofásico, isso foi trazido para esses autos da mesma forma, aplicou o mesmo racional, tá? Para PIS e COFINS, tá CEFOINS aqui. É incontroverso também que a recorrente e as atacadistas são empresas do mesmo grupo, isso nem é discutido, tá? Tem até uns organogramas para dizer quem é o controlador. Não há provas, nem mesmo acusação, isso é importante, a fiscalização em nenhum momento acusa fraude. Apesar de utilizar o termo subfaturamento, por gente chamar por fraude, ela diz que é um planejamento tributário abusivo apenas, e nesse sentido ela diz que para identificar o abuso não precisa ter fraude. Basta que realize um fato gerador que tenha capacidade contributiva, mas que foi abusado do direito de economizar tributo e, com isso, ele tem que ser tributado como se ele tivesse praticado o ato normal que ele queria que fosse praticado. Então, tanto a fiscalização quanto a DRJ reconhecem que não há acusação de fraude, de simulação, tanto que não há aplicação da multa qualificada de 150%, tá? E também não há a acusação de planejamento, a acusação fiscal aqui nesse ponto, então, é de planejamento tributário abusivo, levado a efeitos tão somente para subfaturar e reduzir as bases de cálculo de PIS e COFINS submetidas à incidência concentrada. Destaco, mais uma vez, que não há controvérsia sobre a ilicitude ou presença de fraude nos negócios jurídicos praticados com as atacadistas do mesmo grupo. Inclusive, ela diz que as atacadistas têm substância econômica, elas têm estabelecimento próprio, elas têm pátio de armazenamento, elas têm escrita fiscal própria, têm nota fiscal própria, têm empregados próprios, estão em lugares diferentes, inclusive, às vezes, até em estados diferentes, tá? Então, assim, não há nenhum momento acusação de que não tem substância econômica. Mais para frente, a fiscalização até usa um argumento lá que elas não precisavam existir, dando uma ideia que não tem substância econômica, mas ele expressamente diz que tem substância econômica. Tá? A fiscalização ela foi mais incisiva que a DRJ, né? Que a DRJ ela reconhece que não teve acusação de fraude, mas apenas redução dos preços de modo incompatível com o mercado no bojo de um planejamento tributário abusivo. A fiscalização ela foi mais incisiva e expressamente assentou a existência econômica das pessoas atacadistas, como eu já disse, né? Apesar disso, contraditoriamente, sustentou que as empresas não existem de fato e que foram criadas em razão de planejamento tributário abusivo para subfaturar as bases de cálculo. Então, diante dessa acusação fiscal, de que as atacadistas foram interpostas pela indústria apenas para economizar PIS e COFINS, decorrente de planejamento tributário abusivo, cabe indagar qual é a base jurídica para esse critério jurídico, para esse critério adotado pela fiscalização. Afinal, o que é planejamento tributário abusivo? Então, quando a gente fala em abuso, a gente está lidando com dois assuntos, basicamente. Ou nós temos um abuso de forma, né, que no Brasil nós não temos... No Brasil, o tratamento para abuso de forma seria simulação, né? O que seria abuso de forma? Você utilizar quando você tem um fato gerador que ele incide sobre uma forma jurídica, por exemplo, o imposto sobre vendas e consignações que nós tínhamos antigamente. Se você pratica uma venda de mercadoria, você incorre no tributo. Mas você pode praticar uma circulação de mercadoria por uma outra forma jurídica que não venda, e fazendo isso você escapa da tributação. Vamos dizer assim, escapa, não quero dizer num sentido pejorativo, tá? O que é o abuso de forma? Se você não tem nenhuma razão, ou você utiliza uma forma inusual ou não costumeira
apenas para economizar tributo. A legislação fiscal, ela diz que ela desconsidera essa forma jurídica inusual para aplicar a forma jurídica que deveria ser, como se você tivesse praticado. Isso no Brasil é tratado como analogia, isso é vedado fazer analogia nesse caso, tá? O artigo 108 veda. Então, no Brasil, o abuso de direito só poderia ser aplicado no caso de simulação. Abuso de forma, desculpa. No caso de uma forma simulada, né? Usa uma forma jurídica abusiva no sentido de fraude. E aí você desconsidera esse negócio jurídico, desqualifica para pegar o que foi escondido, o que foi dissimulado e tributar, se ele for válido na sua essência, na sua forma, como deveria ser. O outro caso é o abuso do direito. Então, você tem o direito de se planejar e economizar tributos, mas ao realizar o seu planejamento, você comete excessos, né? E o artigo 187 do Código Civil trata isso como ilícito, e ele fala de abuso do direito como quando o exercício do seu direito, ele excede a prática dos bons costumes, da boa-fé, enfim, e entendo que isso não pode ser aplicado para direito tributário, porque direito tributário é baseado na legalidade, né? Como que você vai ver abuso do direito contra a boa-fé, ou que ofende os bons costumes, alguma coisa assim? Então, nós temos que observar a legalidade. Então, quando você diz abuso do direito em direito tributário, você está utilizando uma forma fraudulenta, uma forma dissimulada, uma forma que pretende fraudar o fisco, apenas para economizar tributo, ou para esconder o tributo, ou para retardar o pagamento do tributo, que é o que diz o artigo 1º, salvo engano, como a Semiramis disse na sessão passada, da Lei 8.137, né, que fala de praticar formas criminosas ou atos criminosos para tentar retardar, ocultar ou diminuir o montante de tributo devido. Crime, estamos falando de crime. Simulação, fraude. Existe, então, aqui uma corrente doutrinária que traz uma visão de abuso aliada à capacidade contributiva. Então, assim, não estamos falando de um ilícito propriamente, mas, em nome de uma solidariedade ou em nome de uma capacidade contributiva no seu aspecto positivo, você realiza um ato que, apesar de revelar uma grande capacidade contributiva, isso é trazido pelo fiscal também, apesar de trazer uma grande capacidade contributiva, ela tem uma base tributária baixa, o que ofende a capacidade contributiva, ofende a solidariedade, e mesmo assim, então, eu vou tributar, como se você não tivesse praticado esse planejamento tributário. Isso é uma visão que ganhou força no âmbito da Receita Federal, né? Eu acho que o Marco Aurélio Greco defende essa visão, e eu acho que ela não é adequada. Então, ó, em alguns momentos, a fiscalização parece adotar esse entendimento, ao sustentar que mesmo atacadistas interdependentes, apresentando receita... então, ela fala isso, né? Eu peguei a receita bruta do ano da indústria e peguei a receita bruta do ano das atacadistas. Mesmo o atacadista tendo uma base de cálculo, uma receita bruta muito superior à receita bruta das indústrias, a base de cálculo tributária das atacadistas é muito inferior do que da indústria. Por quê? Porque a receita bruta das atacadistas é monofásico. Então, se ela foi tributada em algum momento, é porque ela circulou alguma mercadoria, vendeu algum produto que não estava no monofásico, vendeu algum produto que não era cosmético, pode ser que a atacadista venda outros produtos além dos cosméticos, né? Então, se ela vendeu o cosmético, não tem tributação, por isso que a base de cálculo dela é baixa. Então, em alguns momentos, a fiscalização parece adotar esse entendimento ao sustentar que mesmo atacadistas independentes apresentando receita bruta muito superior do que a indústria, declarou e recalhou o montante inferior de PIS/COFINS, quando comparado com os montantes de tributos devidos e recolhidos pela industrial do mesmo grupo. Então, aqui eu citei o trecho, tá? A indignação da fiscalização pela receita bruta das atacadistas ser superior à da indústria, ainda assim ter débitos tributários inferiores, também encontra explicação sistemática tributária eleita pelo legislador, em concentrado PIS e COFINS, na indústria, pelo regime monofásico. Assim como o IPI também é restrito ao ciclo industrial. No entanto, para o IPI, existem as figuras do equiparado, né, também para estender um pouco mais o ciclo econômico da tributação, e existe também o método de equalização conhecido como valor tributário mínimo. Hoje, os cosméticos, além de ter um tributário mínimo, eles também são equiparados à industrial, né, com base na Lei 7798 de 89, se não me engano. No entanto, para o IPI existe esse método, né, esse método de equalização, conhecido como valor tributário mínimo. Ou seja, nas vendas de cosméticos pelos atacadistas, não há uma escolha do legislador. Por isso que a tributação é menor do que na indústria, em que pese tem um faturamento maior. A lei quis dessa forma, né? Então, não discordo que a tributação dos impostos e das contribuições do PIS e da COFINS, impostos com destinação, né, tem como justificativa a capacidade contributiva. Mas,
para ser contribuinte de qualquer tributo, isso não basta ter capacidade contributiva. Depende de uma definição legal dos contornos da incidência para a tributação. Para uma capacidade contributiva ser tributada, é preciso haver uma lei, uma definição legal da hipótese de incidência. Assim, resta a pergunta de novo. Planejamento tributário abusivo é simulação? A meu ver, sim. Já expliquei aqui para os senhores, né? Creio que sim, pois se abusa do direito de planejar os negócios de modo a reduzir a carga tributária de modo fraudulento. Então, o único sentido de abuso de planejamento tributário abusivo, para mim, é que planejamento tributário abusivo é um planejamento tributário que não pode ser nem chamado de planejamento tributário, porque é fraude. Eu só posso chamar algo de planejamento tributário se ele for ilícito. Se ele for fraudulento, não é nem planejamento tributário. Então, esse adjetivo abusivo qualifica o planejamento tributário como algo ilícito, como simulado, tá? Entretanto, essa nem é acusação fiscal. Já disse aqui. Visto que a fiscalização expressamente discorre sobre a substância econômica das atacadistas, totalmente ativas, operacionais, com faturamento, emissão de notas, enfim. Então, o que se pode concluir é que a situação do caso concreto guarda muita similaridade com as regras de interdependência e de valor tributário mínimo para fins de IPI. Lembrando, né? A gente aplica o valor tributário mínimo em casos normais. Eu não aplico o VTM em caso de simulação. Então, em casos normais de venda de um produto industrializado da indústria para o atacadista independente, eu aplico o VTM porque não importa o preço praticado entre as partes. Eu quero tributar um mínimo definido em lei, como que você vai apurar. Então, é uma regra de equalização de preços entre partes relacionadas com preços de mercado, no âmbito do mercado interno, aqui no mercado brasileiro, para fins de IPI. Então, trata-se de uma regra antilisiva, as quais não desconstituem o negócio jurídico, já que não se trata de simulação, mas apenas desconsidera o valor da operação entre as partes relacionadas, como já disse, para aplicar uma base de cálculo de acordo com os parâmetros legais, justamente para neutralizar o planejamento tributário e evitar as transferências de lucros para estabelecimentos onde não haverá tributação, ou haverá uma tributação reduzida. Esse planejamento não tem nada de abusivo ou ilegal, caso contrário não seria elisão, mas sim evasão, como já disse. Então, essa transferência de lucros foi o mote da fiscalização. Então, tem um trecho que ela usa esse argumento, né? Esse fenômeno foi o que a fiscalização identificou no caso concreto, até coloquei em negrito e itálico aqui, né? Ao afirmar, no fim do termo de verificação fiscal, que a recorrente realizou esse planejamento tributário para transferir para seus atacadistas do grupo a quase totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço do produto industrializado. Então, ele identificou que não tem de renda, como tem para o VTM no mercado interno em relação ao IPI. Esse regramento de equalização para preços de mercado, de VTM, se presta ao IPI, enquanto a presente atuação fiscal é de PIS e COFINS, submetido ao regime monofásico concentrado na indústria por opção legal, em decorrência de uma característica do próprio setor, né? O setor ele é muito difuso. Ele tem em muitas empresas tem aquelas de vendedoras em domicílio, né? De porta a porta. Então, inclusive para ICMS, o setor de cosméticos ele é todo concentrado na indústria, já tem substituição tributária, justamente para evitar a fiscalização desse comércio muito difuso, muito espalhado pelo Brasil, né? E às vezes por pessoas até físicas, por pessoas que não têm esse tipo de know-how para controlar esse tipo de tributação. Então, PIS, COFINS, IPI e ICMS geralmente concentra a tributação de cosméticos na indústria. No caso do ICMS, por meio da substituição tributária, tá? Para o PIS e COFINS monofásico, não há uma regra antilisiva como há para o IPI, como eu já disse. Ao assim proceder, incorreu em ofensa ao artigo 108 do CTN, ao meu ver, ao pretender tributar com base na analogia, buscando neutralizar um planejamento tributário para aplicar o mesmo racional do VTM. Por que a analogia? Porque ele trouxe a base de cálculo do atacadista para a indústria para fazer o auto de infração, tá? E aí eu falo assim, ele utilizou o preço do atacadista para a indústria, mas qual é a lei que diz que ele pode fazer isso? Por que ele não utilizou outro critério? Até questiona aqui, né? Por que ele não utilizou o preço corrente no mercado atacadista na praça do remetente? Ou, por que ele não utilizou um critério de margem de lucro mais custos entre partes relacionadas, como há nas regras de preço de transferências? Por que não utilizou uma estimativa de custos e lucro normal? Então, ele podia utilizar qualquer critério, porque não tem lei definindo, né? E isso ficaria completamente, sim, ao arbítrio do fiscal a apuração dessa base de cálculo.
Então, nenhum desses critérios poderia ser utilizado no caso concreto, pois, repita-se, não há base legal para nenhuma delas. Também não se aplica o arbitramento do 148, aliás, nem foi trazido pela fiscalização esse argumento. Isso porque esse arbitramento apenas tem seu lugar quando não existir documentação ou quando não merecerem fé os documentos apresentados pela contribuinte, o que não é o caso, como reconhecido pela própria fiscalização. Assim, a fiscalização utiliza discricionariamente um critério para apurar a base de cálculo sem qualquer fundamento legal probatório, adotando uma forma de apuração inspirada no VTM para aplicar ao PIS/COFINS sujeito ao regime monofásico e aplicar um preço de mercado para as partes relacionadas, para os preços de partes relacionadas, né? Também por isso não é possível argumentar que os preços praticados pela recorrente, a indústria, com atacadistas do mesmo grupo, são subfaturados. Para que exista subfaturamento, é preciso demonstrar, no mínimo, que o preço praticado pela recorrente na operação de venda do seu produto é incapaz de arcar com o custo da operação. Então, o que acontece com o subfaturamento geralmente, né? Ele emite uma nota fiscal de R$100, recebe R$100, mas por fora recebe mais 80. Em nenhum momento há esse tipo de fiscalização demonstrando que houve recursos adicionais além daquele estampado ou identificado nos documentos fiscais legitimamente emitidos pela recorrente. Então, também não foi demonstrado que o valor praticado é inferior ao preço de custo. Ao contrário, diz que há margem de lucro, mas há uma margem de lucro bem reduzida. Ou seja, não há como argumentar que há um subfaturamento. Nesse contexto, a fiscalização realizou investigação acerca da área ocupada, aqui eu já disse, né? Ele, inclusive, tira fotos do Google Maps, né, lá do Google Earth, sei lá como que ele faz, para dizer que a empresa tem armazém, tem endereço, tem entrada de caminhão, enfim, tem substância e tem existência. A fiscalização afirma que elas são operacionais e apresentam substância econômica. Bom, se as atacadistas existem ou são operacionais, como pode então haver abuso ou subfaturamento? Para tentar suprir essa dúvida e ilustrar a transferência de parte da margem de lucro da indústria para as atacadistas interligadas, a fiscalização sustentou que há uma substancial diferença de receita bruta, já falei para vocês, né? Existe uma grande receita bruta na atacadista e uma receita bruta inferior na indústria, analisado no ano de 2013. Então, ele vem e fala assim, ó. Ele intima, né, como eu já falei, os atacadistas para apresentar a documentação. Então, outros aspectos do grupo Embeleze merecem registro. A receita bruta da Biota, que é a recorrente, oscilou entre 91 milhões e 141 milhões entre 2010 e 2014. No ano de 2013, que é o ano aqui do nosso auto de infração, foi 112 milhões de reais. No mesmo período, as 4 atacadistas juntas, né, deu 150 milhões, mais 170 dá 320 milhões, né? Então, as 4 atacadistas juntas em 2013 deu 320 milhões e a indústria deu 112. Ao analisar os valores da receita bruta acima, tão somente como fez a fiscalização, ou seja, analisando apenas receita bruta, sem analisar custo, sem analisar margem de lucro nem nada, percebe-se que a discrepância não é tão impactante, visto que no ano de 2013 a receita bruta da recorrente foi 112 milhões e nas atacadistas juntas foi 320. A fiscalização não esclareceu se essa receita bruta se refere apenas às vendas de produtos da própria recorrente, pois nada impede que essas atacadistas desenvolvam outras atividades econômicas e prestem serviços e comercializem produtos submetidos a outro regime de tributação. Isso para mim resta claro porque ela diz que tem PIS/COFINS pago pelas atacadistas. Se tem PIS/COFINS pago pelas atacadistas, significa que ela vende também outros produtos que não estão no monofásico, né? Não só do grupo Embeleze, ou pode até ser outro produto do grupo Embeleze que não está sobre o regime monofásico. Essa questão deveria ter sido respondida pela fiscalização. Ela não esclareceu se a receita bruta se refere às vendas de produtos fabricados pela recorrente ou se tem outros produtos. Vimos acima que a fiscalização argumentou que a receita bruta das atacadistas é superior à receita bruta da indústria, porém declarou um montante de PIS/COFINS muito superior da atacadista. Então, isso mostra para mim que existem outros tributos sendo vendidos pela atacadista e isso não foi trazido pela fiscalização, tá? Esse argumento. Se os atacadistas recolheram uma parcela de PIS/COFINS como resultado no TVF, significa que os atacadistas praticam outras operações ou vendem outros produtos que não estão sujeitos ao regime monofásico. Portanto, integram a sua receita bruta outros produtos que não exclusivamente aqueles vendidos pela recorrente e submetidos ao regime monofásico. Isso não foi esclarecido pelo agente fiscal.
Ademais, realizar essa conclusão, como fez a fiscalização, apenas pela receita bruta, gera um resultado distorcido, porque tem que apurar os custos também, né? Visto que não considera os custos e a margem de lucro para cada ramo de negócio. Intimada para justificar a diferença, a recorrente argumentou que todos os custos de propaganda, como eu já falei lá no início, né? Custo de propaganda, administração de vendas, comissões de vendas, spread pelo risco de inadimplência, tudo isso foi transferido para a atacadista do grupo. Então, esse tipo de custo não estava mais na indústria, então ela pode reduzir o seu preço. Aqui está a constatação, inclusive, da fiscalização, dizendo que houve mesmo um aumento de custos de publicidade e propaganda lá nas atacadistas, tá? Eu vou pular esse trecho transcrito. Então, estou lá na página 20. Assim, resta reconhecido que os custos foram transferidos para os atacadistas. Como dito, a fiscalização afirmou que esse planejamento tributário foi abusivo, arquitetado tão somente para economizar PIS e COFINS, visto que para esses produtos a tributação é concentrada na indústria. Com essa estratégia, a recorrente pode transferir quase a totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço do produto industrializado, quando os produtos foram comercializados para atacadistas do grupo, né, o Belnorte, Doar, Steam e Luz Bela. No entanto, como dito acima, a fiscalização não apresentou nenhum estudo ou nenhuma investigação sobre a margem de lucro, mas tão somente sobre a receita bruta. Não há analisação do PIS/COFINS, norma antilesiva capaz de neutralizar transferências de lucro nas relações jurídicas entre assim, preço inferior de mercado, justamente porque são partes relacionadas e porque houve transferência dos custos comerciais e de marketing para os atacadistas do grupo. Não significa subfaturamento, porque isso seria um ilícito, tampouco planejamento tributário abusivo. Justamente para corrigir os preços entre as partes relacionadas, que a legislação do imposto sobre a renda, por exemplo, nas relações internacionais e no IPI, aqui no mercado interno, trata de preços de transferência e de valor tributário mínimo, respectivamente. E esse regramento existe não porque as operações são ilícitas, mas com a única finalidade de conferir base de cálculo em valor de mercado, desprezando o próprio valor da operação, para equalizar uma tributação devida em tais operações e atingir o mesmo nível de tributação que teria nas relações jurídicas entre partes não relacionadas. De novo, para PIS e COFINS, não existe essa regra de equalização de preço de mercado, como existe para IPI e existe para imposto de renda nas relações internacionais. Valores reduzidos entre partes relacionadas não significa subfaturamento, mas simplesmente praticar preços abaixo de mercado. Então, acho que já deu para entender o meu argumento aqui, né? Trouxe até o custo aqui de publicidade, né? Foi investigado esse custo. Não foi trazido o custo de logística, administração de vendas e o spread na imprensa, mas foi trazido de publicidade, o que mostra, o que justifica, inclusive, a parte de transferência de custos para os atacadistas. Isso está comprovado, tá? A fiscalização ela quis, então, trazer, eu estou aqui na página 23, para tentar desconstruir todo esse planejamento, ele quis demonstrar que as atacadistas não eram necessárias, ou foram colocadas apenas para reduzir o custo, porque ela identificou que muitas das vendas ocorriam, as vendas das atacadistas, né, ocorriam no mesmo dia que ela comprou da indústria, ou ocorria até antes dela comprar da indústria, e remetia direto da indústria para esses clientes, né. Eu digo que nada disso há de ilegal, né? Inclusive na legislação de IPI, de ICMS, há saída física ou simbólica. Saída simbólica é justamente isso, né? Inclusive entende-se por saída aquela que transfere a propriedade da mercadoria, mesmo que não transite no estabelecimento remetente, justamente porque entende essas triangulações, né? É válido o comércio fazer triangulações, até porque o comércio ele é um intermediário entre a indústria e o varejo ou o consumidor final. Então, um atacadista ele pode muito bem vender um produto sem ter, mas o cliente do atacadista é dele, ele que negocia, ele que realiza o contrato, e quando ele vai entregar esse produto, ele compra do seu fornecedor e manda entregar direto para o seu consumidor, para economizar frete, economizar custos logísticos, de armazenamento, enfim. Então, a fiscalização, ela fala o seguinte: ela insinua que há uma interposição desnecessária de um atacadista para a intermediação da indústria com o varejo, revelando uma suposta falta de necessidade de criação de atacadistas, já que as vendas poderiam ser diretas, revelando que as atacadistas não se comportam como sociedades empresariais de fato. O que contradiz o que ela disse antes, né? Porque disse que tinha estabelecimento, armazém, disse que tinha escrita fiscal, que funcionário, enfim.
A fiscalização com isso acaba por ser contraditória com as afirmações que fez no TDF, já falei isso aqui. Então, tudo isso revela que as atacadistas são operacionais e existentes de fato. Estranhamente, em nenhum momento a fiscalização faz acusação de omissão de receitas por dolo, fraude ou simulação. Ao contrário, afirma que as operações não são simuladas e também não aplica a multa qualificada. Aqui eu volto para o argumento que eu acabei de dizer. As operações triangulares são mais do que comuns no comércio. A circulação de mercadorias é sempre jurídica, não importando quantas circulações físicas existem. Assim, nem sempre o número de movimentos físicos corresponde ao número de circulações jurídicas ou de negócios jurídicos, até porque se apresentam como concepções distintas. Assim, os clientes são das atacadistas e não da indústria. O que o fiscal tinha que fazer aqui para demonstrar que houve uma fraude? Tinha que mostrar que o pedido ou o contrato foi feito direto com o cliente, o consumidor, direto com a indústria. E aí mandou colocar o atacadista no meio apenas para gerar notas fiscais para economizar tributo. E não tem esse tipo de prova aqui nos autos. Então, digo eu aqui, ó, para provar que as atacadistas não existem, ou que as operações são da indústria, mas que fraudulentamente declaradas como se fossem da atacadista apenas para economizar PIS e COFINS, a fiscalização deveria trazer elementos capazes de demonstrar que o esforço de vendas foi da indústria, a existência de algum pedido ou orçamento feito pelo adquirente diretamente para a indústria, e que apenas para enganar o fisco, a recorrente teria inserido o atacadista intermediário apenas no papel, sem estrutura econômica. Nada disso tem nos autos. Intimada para se explicar, a recorrente informou que essa operação é conhecida como cross-docking e tem como finalidade principal estabelecer um sistema de distribuição no qual a mercadoria é direcionada diretamente do fabricante para a entrega ao consumidor final. É mais do que comum operações triangulares, digo eu, em que o vendedor de uma mercadoria não tem o produto, no caso aqui o atacadista, vendendo ao seu cliente antes de ter em seu estoque, ou mesmo vendendo para seu cliente de forma concomitante à compra feita na indústria. Para se vender um produto, não é preciso que ele exista no estoque da empresa. Nenhuma legislação exige isso. O cliente é do atacadista, repita-se, não há provas em sentido contrário. Aliás, a atividade comercial é justamente isso. O comerciante é um agente intermediário que especula no mercado com os produtos da indústria para levá-los até o consumidor. O industrial não tem nenhuma relação jurídica nos negócios praticados com os consumidores, eles nem conhecem. O industrial nem precisa conhecer, não precisa nem saber da existência dos consumidores finais. E é justamente para isso que ele interpõe o atacadista, porque ele não quer se preocupar com venda para consumidor final, com risco de inadimplência, com propaganda, ele quer vender o produto dele para os mercados ou para os atacadistas, enfim. É melhor ter cliente pessoa jurídica do que cliente pessoa física, vamos dizer assim, né? Então, quando o atacadista vende um produto para o seu consumidor e não tem esse produto no estoque, ele emite uma nota fiscal de venda ao seu cliente e pode entrar em contato com seu fornecedor, no caso a indústria, que emitirá a sua respectiva nota fiscal de venda contra o atacadista. Nessa situação negocial, o atacadista solicita que a entrega seja realizada diretamente para o estabelecimento destinatário, que é o cliente do atacadista, sem precisar transitar fisicamente pelo estabelecimento atacadista. Nesse exemplo, temos uma circulação física apenas, mas duas circulações jurídicas, porque há dois negócios jurídicos, há duas operações de venda. Nada de estranho, nada de anormal ou ilegal. Diante de todo exposto, o que se constata é que a fiscalização buscou neutralizar os efeitos de um planejamento tributário legítimo, denominando-o de planejamento tributário abusivo e operações subfaturadas, sem nenhuma comprovação, tampouco argumentação de que houve dolo, fraude ou simulação. Para neutralizar esse planejamento tributário, por interpretação e pura discricionariedade, buscou inspiração em regras antilisivas, como a do VTM para o IPI, as quais não desconstituem o negócio jurídico, mas apenas utilizam uma base de cálculo de acordo com parâmetros legais, buscando um preço de mercado quando as operações forem praticadas para partes relacionadas. Como visto, esse regulamento se presta ao IPI, enquanto a presente atuação fiscal é de PIS e COFINS submetida ao regime monofásico. Para PIS e COFINS monofásico, não há essa regra antilisiva, como há para o IPI, por isso não é possível utilizar os preços do atacadista para aplicar na indústria sobre a acusação de planejamento tributário abusivo e subfaturamento de preços sem acusação nem provas de fraude, dolo ou simulação. Então, eu conheço do recurso voluntário para dar provimento. Muito obrigada, Salvador. Como creio que fui eu que pedi vista, eu vou fazer alguns comentários. O voto do Salvador, parabéns, muito bem feito, né? Muito bem fundamentado. O Salvador realmente foi nos detalhes.
Eu tenho uma discordância, mas não é em relação ao conteúdo do voto, são os fundamentos, né, que me levam ao entendimento diferente. Então, eu não identifico planejamento tributário com ilegalidade e fraude, né? E aí, realmente, a gente tem uma questão, né, que é delicada. Por quê? Porque planejamento tributário abusivo não é um conceito que existe só no nosso país, né? Há uma tendência internacional a combater esse tipo de planejamento, que é aquele feito nos limites da lei, numa interpretação da lei, mas, né, que está ali na margem, que está na zona cinzenta, está perto da ilegalidade, mas não afronta de forma absoluta, mas leva a um resultado que é extremamente, e o próprio doutor Salvador citou aqui, né, contra a solidariedade, né, não é aquele esperado pela norma, e realmente é uma estruturação estabelecida não com afronta à lei, mas com o objetivo de recolher menos tributos. Isso é uma tendência internacional, né? O Brasil, inclusive, sofre pressão internacional para combater o dito planejamento tributário abusivo. Nós discutimos, inclusive, eu acho que esse é o ponto que eu divido com o doutor Salvador, há uma discussão no Brasil, o que é isso, né? Se o abusivo é fraude, né? É ilícito. Eu, pessoalmente, vou numa linha, e não estou sozinha, né? E aí está, como o próprio Salvador citou, o Marco Aurélio Greco, que entende que não se trata de ilícito ou de fraude, né? Que é uma elisão, ou até usando a palavra do Heleno Torres, uma elusão, né? Uma aplicação da lei que está no limite da legalidade, mas que não afronta, mas que gera uma interpretação distorcida com um recolhimento maior. Ou seja, é uma manobra para pagar menos tributo. O Brasil sofre essa pressão internacional para ter um planejamento, principalmente da OCDE. O Brasil até editou algumas medidas provisórias tentando implementar isso, né? Nós temos a 66, que traria os parâmetros para aplicar o parágrafo único do 116, nesse sentido, né, de que haveria uma elisão em planejamento tributário abusivo em certas situações que a lei estabelecia, mas essa medida provisória não foi aprovada. Nós tivemos também uma medida provisória em 2011, que determinava que o contribuinte informasse o planejamento tributário abusivo, e também foi uma pressão internacional, foi um compromisso que o Brasil tinha assumido lá fora, mas que aqui não vigou, porque o que é o abusivo? É o ilegal, o distorcido, que limite, né? E também isso não foi em frente. Então, aqui no Brasil, sem dúvida, né, a gente tem, digamos assim, a desconstrução de um planejamento, que eu nem chamo de planejamento, é uma fraude, né, é um ilícito, e temos algumas situações em que a legislação ela traz normas antielisivas específicas, que foi o que o doutor Salvador trouxe aqui também, né, fazendo menção ao VTM e ao preço de transferência. Nos demais casos, acaba que a gente analisa a situação e verifica se de fato há um planejamento tributário artificial, ainda que não afronta direto a lei, mas que gera essa economia tributária que não se justifica, ou seja, é uma desestruturação, uma mudança na forma de estruturação, de funcionamento, de produção, com o objetivo de pagar menos tributo. E aí, né, eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver se eu consigo, porque me parece que, apesar de difícil, eu estou compartilhando a tela certa? Me parece que, apesar de difícil, a fiscalização está aparecendo o termo de continuação do termo? Sim. Então, o que nós verificamos aqui nesse processo? É que quando havia uma venda do mesmo produto, né, para uma atacadista do grupo, por exemplo, aqui o valor era 49 centavos. Quando era para fora do grupo, era mais de 10 vezes, né? E isso se repete em vários ou em todos os itens que estão aqui. Então, me parece que essa diferença é o que a fiscalização... o que tomou a atenção da fiscalização, e realmente não há elementos, aqui nós vamos olhar daqui a pouco, que justifiquem essa diferença. Então, parece que houve um desvirtuamento da estrutura da empresa para evitar ou para diminuir o recolhimento de IPI na indústria, passando parte, né, ou quase todo o lucro para essas
empresas atacadistas. Observe-se, portanto, que a diferença é muito grande, né? Certamente foi isso que chamou a atenção da fiscalização. Então, o 0,49 sai aqui a 5,13, né? 1,72 sai a 17,94. Então, é um pouco mais de 10 vezes a diferença. Então, é uma diferença realmente que chama a atenção. Depois, nós temos aqui na página 19, o preço, né? O valor que isso vai para o mercado. Então, isso é vendido por uma empresa do grupo a 2,10 e no mercado sai a 43. Então, é uma diferença muito expressiva. Me parece, pelo menos a minha visão, é que no planejamento tributário, como nós não temos um regramento, nós não temos um alinhamento, tem que ser feita uma análise muito detida da situação. Então, aqui a gente tem uma diferença entre o que é vendido para esse atacadista e o preço que ela pratica, que chega, né, que passa em um caso aqui de 2.000% e que em todos os casos passa de 1.000%, né? Deixa eu ver se eu consigo interromper esse partilhamento agora. Peraí, só um minuto. Continua partilhando? Eu gostaria de ter parado, só um minutinho aqui. Pronto, parou, né? Quando a fiscalização pede para a empresa explicar, ela realmente diz que tem a questão da publicidade, que tem a logística. Em relação à publicidade, o máximo que se verificou é 15% a mais de gastos, né, nessa empresa do grupo com publicidade. Então, 15% para uma diferença de 10 vezes, me parece que realmente aqui há uma questão, há um ponto da fiscalização, e a fiscalização ela realmente não levanta fraude, etc, etc. Mas ela demonstra que houve uma estruturação, que há uma diferença de 1 para 10, né? Não é o dobro, porque tem gastos diferentes, não é 3 vezes, que já seria alto, são 10 vezes, né? E aí a fiscalização trouxe outro elemento de logística, mostrou que a estrutura dessas chamadas interpostas, né? Não é uma estrutura alugada, tem uma que eles descobrem que divide o espaço com, acho que revenda de veículo, que há essa questão, né, de não ficar no estoque dessa intermediária, etc. Mas me parece que o ponto mais crucial realmente é essa estruturação e essa diferença de valores muito grande. Então, eu pedi vista, que eu queria olhar o processo, e aí eu trago, né, na verdade, para a reflexão de todos. Então, a gente tem uma questão conceitual, o que é o planejamento tributário abusivo, se há necessidade de ter fraude. O doutor Salvador também fala em subfaturamento, que teria que descobrir que há um fluxo de dinheiro escondido, mas se é a mesma, na verdade, são empresas do mesmo grupo, eu não preciso ter esse fluxo de dinheiro entre as empresas, elas são do mesmo grupo, e no final o lucro esteja aqui ou esteja aqui, né, pertence ao mesmo grupo. Então, esse é um ponto para considerar. Então, eu gostaria que os senhores, né, pedir para que a gente reflita sobre a questão do planejamento, sobre a questão da elisão, né, e olhe especificamente de modo casuístico o que aconteceu aqui. É de 1 para 10 a diferença. Então, são essas as observações que eu trago da vista. Não, tem bastante diferença, assim. Mas são empresas do mesmo grupo, mas são personalidades jurídicas distintas, né? Não tem como alguém vender uma coisa para uma pessoa diferente e não receber, né? Não é porque são... Não, assim, eu só disse no final, meu irmão, né? Não faz diferença se está aqui ou se está ali. No fim, eles pertencem ao mesmo grupo e vão parar nas mesmas mãos. Eu ainda entendo que para que seja feito esse tipo de ajuste é preciso de uma lei prevendo os parâmetros, porque senão fica ao arbítrio do fiscal. Eu sou a favor da legalidade nesse ponto. Eu acho que não tem uma regra legal, a hipótese de incidência foi definida, então a União ela quis facilitar a vida dela criando o PiscoFins monofásico, porque ela não quer fiscalizar o comércio. Sim. E aí tem o ônus e o bônus da escolha que ela fez, né? No caso do IPI, ela instituiu, além disso, equiparação industrial e o VTM. Para PIS e COFINS, basta publicar uma lei dizendo, olha, entre empresas do mesmo grupo, o valor da base de cálculo do PIS e COFINS da indústria para atacadista será com base em preço médio de mercado
Pode ser. Eu não vou colocar praça para não dar a mesma discussão. Não, é que essa legislação de PIS e COFINS também, ela é meio Frankenstein, ela não foi criada com essa lógica, com essa organização, a ideia é que fosse não cumulativa, ficou um cumulativo, um não cumulativo, outro monofásico, então é uma legislação que foi criada muito aos pedaços. Eu acredito que com essa reforma tributária agora que está fatiada e que tem um projeto de lei que aprimora, nós vamos ver diferenças, mas sim, ela não está perfeita, né, e por isso que a gente está tendo que enfrentar essas situações e verificar se há planejamento tributário. A gente costuma chamar de legislação Frankenstein, porque ela foi feita aos pedaços, e tem pedaço que passou, tem pedaço que tem indústria que continua a legislação antiga, tem indústria que está na nova, é cumulativa, não é monofásica. Então, e a gente enfrenta isso aqui, né, todos os dias, é uma legislação bem complexa, né, e com vários problemas, com vários ajustes a serem feitos, que a gente espera que venham na reforma tributária. Não é muito racional, né? A Semiramis pediu a palavra. Não. A doutora Semiramis, por favor. Obrigada, presidente. Eu entendo perfeitamente todas as premissas têm uma construção sólida, né? Independente de quem entenda que existem até 3 figuras, elisão, elusão e evasão. Essa questão do exterior, né, dos países se voltarem para combate do planejamento agressivo, tudo isso é válido, na verdade. Eu concordo que todas têm uma linha coerente para ser seguida, mas como eu já expressei aqui várias vezes ao longo desses anos todos, eu acho que eu talvez seja extremamente positivista, né? O que temos na lei de expressamente posto, nós temos incentivo à atividade econômica, incentivo ao lucro das empresas, desde que elas cumpram sua função social. Então, isso implica na liberdade de escolha da estruturação e liberdade de escolha de como os seus negócios vão operar. E o balizamento que a gente tem para essa atividade, para cair naquilo que não é positivado, também está dentro da legalidade, que é o que o Salvador colocou. Nós temos ou a figura da simulação ou a figura da fraude. Simulação colocada no 149, a fraude nas leis, 4.502, e até mesmo a questão dos crimes fiscais, que para mim são a definição daquilo que seria equivocado, e mais do que equivocado, seria ilegal em termos de planejamento tributário. É isso que nós temos de específico. Eu não consigo enxergar na legislação local para a gente interpretar qual é a norma que permite que a gente considere, por exemplo, a ausência de proposta negocial ou exagero do contribuinte na organização desse negócio. Não tem esse balizamento, né? Até a questão do simples propósito negocial, eu acho que a gente não tem como aplicar aqui na legislação estando como está. Se vamos aderir completamente às normas internacionais, aí já é uma outra questão. Aí passa a existir no nosso ordenamento positivado essas normas, o que no momento para mim parece não existir. Então, ou temos uma simulação, e mesmo assim a simulação, em parte, às vezes a gente consegue aproveitar o negócio, a simulação relativa, né? Vários autos de infração já passaram por aqui, no sentido de que houve uma simulação, mas uma parte da operação ela foi real, então aquela parte foi utilizada para fins fiscais da maneira como foi feita, e a outra que foi desconsiderada, aí foi refeito o efeito fiscal. E hoje a gente tem a simulação absoluta, que é a fraude completa, teria que vir, inclusive, junto com a multa qualificada. E o crime específico, que é totalmente falsificação, totalmente inexistente aquele negócio, totalmente inexistente as empresas, o que no caso aqui também o Salvador apontou que não temos, né? Então, eu só queria deixar registrado também que acho que todo mundo já conhece, né, a minha posição. Eu não queria só colocar de novo, eu queria só chamar atenção para 2 coisas. Eu entendo que a casuística a gente tem que levar em consideração, mas a gente também tem que levar em consideração os limites sobre os quais foi construído o auto de infração. Então, aqui, além da questão de cada um ter as suas premissas de conceituação, da onde esbarra o planejamento lícito da evasão, apesar de cada um ter as premissas para essa diferenciação, a par disso, a gente também tem como o auto foi construído. E o auto foi construído, pelo que eu entendi do voto do Salvador e da situação, o voto foi construído com base numa norma que não é aplicável ao PIS e COFINS.
né? Que é a questão do VTM. Então, ainda que cada um tenha as suas premissas, a gente também tem que, concordo que a questão casuística, concordo perfeitamente com isso também, mas o problema é que a gente não pode fugir da construção feita no auto de infração, né? A gente não pode justificar a autuação com base em outro fundamento. Então, me parece claro que, claro, de novo, tá, ressaltando a minha extrema visão positivista, né, me parece claro que a norma do VTM é para IPI, né, e que a gente teria que ter uma argumentação diferente a partir de premissas de fiscalização. A fiscalização segue premissas que a gente pode discordar, por exemplo, né, com a questão de adoção de propósito negocial, adoção de abuso de forma. A questão da premissa da fiscalização é algo a ser colocado, independente se a gente concorda ou não. A questão aqui é que foi utilizada a norma do VTM. Então, me parece que são dois problemas. Eu só queria chamar atenção para isso, presidente, que, a despeito de respeitar todas as posições de conceituação, de planejamento e evasão, apesar disso, a gente tem que ver se a fundamentação do auto ela consegue subsistir, apesar das diferenças de premissas de conceituação de planejamento, né? Então, assim, como eu já anunciei na reunião passada, meu voto é por acompanhar o Salvador, justamente porque eu enxergo que eu sou extremamente positivista de uma maneira, assim, muito real, né? Então, eu acho que o Brasil ele ainda não entrou ainda, felizmente ou infelizmente, não me cabe debater com uma internacionalista também, como a presidente, mas enfim, me parece que nós não entramos nessa era ainda, e que demandaria uma adequação do nosso ordenamento à assinatura de acordos nesse sentido. Então, enfim, obrigada, eu devolvo a palavra. Obrigada, doutora. Só para ser honesto aqui, ele faz muita referência à legislação do IPI, ele cita o artigo 42 do regulamento ou da lei que fala sobre interdependência, né? Acho que é 42 da lei 4.502, que fala de quem que é interdependente. Ele não chega a usar textualmente o dispositivo de VTM, mas dá para notar que ele se inspira nesta adoção do preço do atacadista, né? Porque nesse caso a gente não tem uma norma antilesiva específica, né? Eu creio que é questão conceitual, né? Se a gente vai na linha mais positivista, doutora Semiramis, ou, né, tendo em conta a situação, o caso, né, os números de 1 para 10, a gente adota o conceito, né, de planejamento tributário elisivo ou elusivo diferente de fraude, né? Que, como eu disse aqui, é uma pressão, é uma tendência, mas o nosso sistema jurídico tributário é muito específico, né? A gente, para ir nessa linha, tem que se desvencilhar um pouco desse positivismo e ir para solidariedade fiscal, capacidade contributiva, e é um processo que vem de fora para dentro, mas que vem também, né, de como a gente vai interpretar, porque nós somos muito constitucionalizados também, então mesmo um acordo, né, uma lei, a gente tem que rever certos conceitos básicos, certos princípios constitucionais, sem dúvida, né? Ou não, e manter esse entendimento da doutora Semira e do doutor Salvador, que não é planejamento tributário, ou é fraude, né, ou é um planejamento tributário, ainda que seja elisivo, que seja para, né, elisão, diminuir a carga tributária, não é ilícito. Então, por um limite bem definido. Então, acho que a Lisiane botou bem a divergência dos planejamentos, né? Essa questão da ilusão que o Heleno traz, e também o Hermes acho que é Hermes Marcelo Huck, né? O nome dele, e alguns outros autores trazem também. Na verdade, a ilusão, quando você traz esse critério de ilusão para o Brasil, na verdade, acaba caindo em simulação também. Vou explicar por quê. O que é ilusão? É um ato, um negócio jurídico sem causa. E aí que entra o propósito negocial. Um ato geral de negócio jurídico sem causa no Brasil, para mim, é um ato simulado, porque ele não tem propósito, ele não tem essência, não tem substância. É um ato que foi praticado para enganar ou para gerar confusão em terceiros, aqui no caso, o fisco. Então, um ato elusivo é um ato sem causa. O que no exterior, eu não sei se a Jusileia, como ela estuda mais essa questão internacional, um ato elusivo poderia ser um ato lícito, mas que ele é desconsiderado a partir da sua substância econômica ou algo assim.
e aí poderia tributar como se tivesse sido praticado um ato que a lei queria que fosse praticado. Acho que quando a gente importa isso para o Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ato elusivo sem causa cai em simulação de novo, né? Eu acho que aí depende da linha também. O primeiro a trazer isso foi o Helena, ele trouxe da Itália. Na verdade, a gente nem tem essa palavra aqui no Brasil, né? Então, foi trazido do exterior. Mas a interpretação dele original era para diferenciar o elusivo da fraude e da evasão. Então, não era essa visão. Elusivo é aquele que pode. Elusivo é aquele que não afronta a lei, mas está ali naquela zona cinzenta e em função da interpretação mais completa da substância econômica, é aquele, né, que seria condenável. E fraude seria outra categoria. Então, a ilusão, originalmente com a Helena, ela veio para dividir em 3 categorias. Para você ter uma que literalmente cumpre a lei, mas por outras questões de substância econômica, ela não deve ser aceita. Mas é uma boa questão, sem dúvida. Mais algum comentário? Podemos passar a votação, então? Eu queria fazer um pequeno à parte. Primeiro, isso aqui, eu quero parabenizar a todos, principalmente o Salvador, pelo voto primoroso, e aos debatedores aqui da mesa. Isso aqui parece mais um fórum de debates do que uma sessão de julgamento. Mas eu concordo que existe uma preocupação muito forte internacional contra esses atos cada vez mais frequentes, principalmente por conta da globalização, né? A OCDE está muito preocupada com isso, e por trás de tudo isso tem uma outra organização que está se desconstruindo por causa desses planejamentos, que é a instituição bancária, que a qualquer momento ela vai ruir. O sistema financeiro está em colapso por causa das transações em moeda virtual. Então, esses planejamentos realmente são uma grande preocupação. Também concordo com o Dr. Salvador e a doutora Semires que o Brasil não está preparado para enfrentar essa nova realidade. Por isso, a extrema preocupação do OCDE em pressionar o Brasil em criar formas de evasão fiscal, formas de combater isso. Mas o que me chamou muito a atenção nesse caso específico, para a gente não ficar nessa discussão, tá maravilhoso ouvir vocês. Realmente dá vontade de ficar. São mentes brilhantes e que merecem ser ouvidas. Mas nesse caso específico, eu vejo 2 particularidades que me chamaram a atenção na construção do auto de infração, na construção do lançamento. Primeiro, o fiscal ficou realmente preocupado com essa diferença absurda de preços, que é um fato. Segundo, ele sentiu, pelo meu ver, que a legislação do PIS/COFINS não tem amparo para essa construção que tem no IPI. O IPI é uma construção mais lógica, é uma construção mais... Tanto que ela não teve modificação nos últimos 10, 15 anos. Já se solidificou um monte de conceitos. O PIS/COFINS é uma bagunça, vamos e venhamos. Ninguém consegue definir nada no PIS/COFINS. Tanto é assim que o PIS/COFINS não foi constitucionalizado, ele é definido em lei ordinária, tá? O sabor do parlamento. O que é crédito, quem merece crédito, quem não merece. Ou seja, o PIS/COFINS não tem essa base legal. Por isso, o fiscal foi lá e se apoiou nos fundamentos do IPI. Mas eu, infelizmente, tenho que reconhecer que, para mim, houve falhas na fiscalização. Primeiro, que ela não demonstrou essa diferença de preços. A grande base para dizer se isso é planejamento abusivo ou não é uma pesquisa profunda dos custos. Esse valor que foi praticado no mercado realmente era 10, 20 vezes maior do que o custo daquela mercadoria. O fato de ter vendido a R$1, o custo já estava coberto, ou esse R$1 é subfaturamento? O fato de ter vendido a R$10 na atacadista é realmente 10 vezes o custo? Tem um lucro escondido aí fabuloso, ou se transferiu
custos como a recorrente alegou. Ela transferiu custos pesados, propaganda, pessoal e tudo mais. Então, na minha visão, para ficar no nosso mundinho aqui do auto de infração, realmente eu vejo essa falha na fiscalização em pesquisar mais profundamente os custos. E ela não ter justificado o fato de a legislação do PIS/COFINS não ter esse fundamento lógico de permitir que tenha uma comparação como tem o VTM no IPI. São só as observações para não me alongar aqui. Muito interessante, doutora Ari. Sua visão é mais pragmática, né? E de fiscalização, e que complementa aqui as nossas observações. Muito obrigada. Podemos iniciar a votação? Sim? Então, eu vou começar aqui formalmente, doutora Ari. Bom, diante desse pequeno quadro que eu fiz, que eu vi essas falhas na fiscalização, eu concordo com a doutora Lisiane que há um planejamento. Sem dúvida, há um planejamento tributário nesse complexo de operações. Mas concordo também com o doutor Salvador que a fiscalização, ela mesma deu um tiro no pé. Ela diz que existe um planejamento, mas ela diz que os atores do planejamento não são bandidos. Eles têm capacidade econômica, eles têm estrutura, eles têm idoneidade, ou seja, é um planejamento, mas como a doutora Lisiane diz, beira a ilegalidade. Mas não existem provas nos autos, como eu disse, uma pesquisa profunda. Infelizmente, como o Brasil não tem legislação específica para esse tipo de operação, não tem. Nem no Código Penal, nem na legislação ordinária, nós não temos nada para punir esse tipo de planejamento. Então, fica-se restrito às provas de cada caso específico. Então, eu acho que a fiscalização falhou nessa composição de custos e, por isso, eu acompanho o relator. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marco Antônio? Eu também acompanho o relator. Parabéns, doutor, pelo voto. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutor José Adão? Parabéns ao doutor Salvador aí pelo voto. Muito bem feito e fundamentado. Mas com relação a esse caso aqui, eu acho que está demonstrado elementos nos autos que demonstram que houve um subfaturamento dos produtos da industrial para os atacadistas do grupo, principalmente para a Biota. Então, eu abro divergência para negar provimento, presidente. Muito obrigada, doutor José Adão. Doutora Sabrina? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho o relator e parabenizo pelo voto. Muito bem feito, bem claro. Então, parabéns pelo trabalho, doutor Salvador. Muito obrigada, doutora Jusileia. Eu também parabenizo o doutor Salvador, mas como eu já expus, eu me alinho com a divergência para negar provimento. Então, o julgamento desse item é por maioria para... deixa eu ver se tem o doutor Salvador aqui. Por maioria para dar provimento. Então, por maioria dar provimento. E assim, encerramos o julgamento desse item e agradecemos aqui a presença do patrono, doutor Leonardo. Obrigado, doutor. Boa tarde. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom trabalho, doutor. Doutor, depois do almoço. Presidente, pode dar uns 5 minutinhos? É isso que eu ia propor. Eu estou olhando aqui, a gente ainda tem patrona, mas eu acho importante o intervalo, tanto para a gente tomar uma água, quanto para garantir a qualidade das nossas gravações. Abaixar a temperatura. Não, aqui tá frio. Esse assunto merece um seminário com vocês na mesa, com certeza. Não, imagina.
os Boa noite. mestres aí, todo mundo A professor. gente pode parar a gravação, por favor? Ali também? Sim. Gravação encerrada, presidente.